Graça e paz, amada igreja. Amém. Meu nome é Elivandro, eu sou servo na casa do Senhor. Eu fui convidado a compartilhar uma palavra com os amados hoje. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto da família. Que hoje o Senhor possa falar ao seu coração, como Ele tem falado ao meu, diante das palavras que Ele me trouxe em meu coração. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos mantido de pé. Obrigado porque o Senhor nos deu força, Pai, para chegarmos aqui hoje, para adorarmos, cultuarmos ao Senhor e buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado pelo momento do louvor, foi um momento maravilhoso, Pai, a qual o Senhor nos permitiu ouvir ao Senhor através do louvor. E que nós possamos, Pai, através da Tua palavra, hoje, nos aproximar mais do Senhor. Pai, que venha sair somente aquilo que é do Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, nada do Elivandro venha sair, somente aquilo, Pai, que és do Senhor, venha sair da minha boca, e não do meu coração, porque eu sou falho, mas o Senhor és perfeito. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, abram a sua Bíblia em Lucas 8, a partir do versículo 28. Hoje nós vamos fazer várias leituras. Amados, se eu pudesse... eu vou dar um título a essa pregação. Já tem mês que o Senhor tem falado comigo, eu até comentei com a pastora. Jesus está passando. Amém. E ele me deu ele falou comigo sobre 4 referências sobre Jesus está passando. O primeiro está em Lucas 8, a partir do versículo 28. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. Rogaram-lhe que ele concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. Amados, a primeira referência que o Senhor me deu foi, o Senhor, Ele nos liberta quando Ele está passando. Amém. Às vezes nós vivemos aprisionados em algo, às vezes no passado, às vezes em pessoas, e estamos em prisões espirituais e não conseguimos identificar onde estamos aprisionados. Estamos há tanto tempo aprisionados que já nos acostumamos com a prisão. Muitas vezes nós mesmos construímos elas e jogamos a chave para fora para não chegar a uma liberdade. Pois entendemos que jogamos a chave fora e iremos viver o resto da nossa vida ali e que nunca mais seremos libertos dessa prisão. Amados, muitas vezes nós mesmos nos colocamos dentro de uma prisão. Igual esse jovem, ele estava aprisionado. E quantas vezes nós mesmos temos entrado dentro de prisão, construído prisões na nossa vida. Ligado no passado, igual esse dia eu ministrei, para não olhar para trás. Mas às vezes nós fazemos que, além de olharmos para trás, nós construímos prisões na nossa mente, na nossa vida, na nossa área espiritual. E que muda muito quando você entende, Jesus estava passando. Jesus estava passando por ali e libertou aquele homem que há muito tempo estava aprisionado. Porém está passando o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui e agora. Amém. E Ele é o único que pode pegar esta chave e te libertar.
e ele destruirá toda prisão, cadeias, grilhões, Aleluia. correntes que tentam mantê-lo preso no sofrimento, na depressão, nessa angústia. Ele liberta o cativo e te faz livre, como ele fez com aquele homem endemoniado. Quantas vezes nós vamos buscar liberdade em coisas que não é o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu mesmo, antes de me converter, eu achava que se eu fosse prisioneiro, eu tenho que procurar alguém que faz que quebra isso, quebra aquilo. Mas eu entendi que quem faz tudo isso é o meu Senhor Jesus Cristo. Amém. É Ele que me liberta. Como Ele libertou aquele homem, Ele pode me libertar, Ele pode libertar qualquer um. Não estou aqui falando a prisão de cada um de nós, de cada um que está aqui. Mas a gente, às vezes, estamos presos a alguma coisa. Às vezes é ao dinheiro, a irmã ministrou aqui. Às vezes é a pessoas. Às vezes é o nosso passado. Às vezes é porque eu perdi algo e o meu sentimento de não ter querido perder me aprisiona, me deixa preso naquilo que era do passado. Às vezes Deus queria te libertar e você está ali voltando. Olha, mas eu não poderia ter perdido isso. E o Senhor está, não, deixa para lá, eu já te libertei, aquilo ali não era bênção. E às vezes nós não, vamos lá pegar o passado de novo, vamos trazer para cá e andar de mão dada. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos buscando nos aprisionar naquilo que Deus já nos libertou. Então, amados, a questão de libertação, que o Senhor te liberta, olhe para frente. Se você passa por algum tipo de situações que você se sente preso, clame a Ele. Jesus está passando aqui hoje, você prefere fazer o quê? Olhar e ficar dentro da prisão do que gritar, ô Senhor, me liberta, tira tudo isso aqui de mim, me liberta desse fato. Número 2, que ele falou comigo, ele cura. Lucas 8, 43, a partir do versículo 43. Lucas 8, a partir do versículo 43. E uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e recursos. Por nenhum pudera ser curada. Chegando de trás dele, tocou a orla do seu manto e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e pressiona. E dizes, quem és que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou porque bem conheci de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou tremendo e prostrando-se nele. E ele declarou diante de todos, povo, a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Amém. E Lucas 18, a partir do versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado ao caminho, junto mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando e perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo que isto dava louvores a Deus. Amém? Amém. Amados, ele cura. Como podemos ver nos dois textos acima, nosso Senhor Jesus curou um cego e uma mulher.
que já não tinha mais esperança de ser curada pelo conhecimento do homem, pois já tinha gastado o que podia, mas não conseguia resolver essa hemorragia. Mas estava passando o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E ela, com um ato de fé, que se somente tocar, eu serei curada. O homem não podia fazer nada. E como o cego de Jericó, assentado, ouvindo que Jesus de Nazaré é que vem passando, olha, e passando de novo aqui, ele começa a clamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus parou e pediu para que fosse trazido a ele, e perguntou-lhe, disse, que queres que te faça? E ele disse que volte a enxergar. E Jesus lhe determinou, recupera a visão, e ele voltou a enxergar. Vimos nesses textos que você, por ter fé, ele pode te curar, basta você crer que ele pode fazer. Atrás dele, clamar a ele, e ele te curará. Amados, quantas pessoas hoje estão passando por algum tipo de enfermidade, algum tipo de doença, ou um parente, ou algum conhecido, um amigo, um vizinho, ou nós mesmos? Às vezes nós estamos passando por algum tipo de enfermidade. E quem você busca nesse momento? Aqui Jesus estava passando de novo na vida dessas duas pessoas. E às vezes o Senhor está passando todos os dias na porta da sua casa. Às vezes Jesus está passando todo dia lá no seu trabalho, aonde você passa o seu tempo todo, a maior parte do seu tempo. Às vezes o Senhor está passando na sua casa de noite. E você tem tido fé como essa mulher? Você tem tido fé como este homem? Às vezes ele está passando aqui e você não tem coragem de ter um ato de fé igual esse homem e essa mulher. Você falar, o Senhor está passando aqui. Glória a Deus, aleluia. Mas cadê quem vai gritar? Filho de Davi. Quem vai clamar a ele? Tende misericórdia de mim. A gente saber que ele passa uma coisa. A gente ter a ousadia, a fé que esse homem e essa mulher teve de gritar ali atrás. Aqui, como já foi ministrado várias vezes sobre essa mulher, ela teve coragem, porque ela não poderia tocar em nada. Mas no ato de fé e sabendo, olha, se eu somente tocar, não preciso nem pegar nele, mas tocar na hora, vou ser curado. E o cego que era desprezado, o povo estava ali, fica quieto, não fala nada. Ele começou a gritar. Às vezes, você tem vergonha até de falar alto. Quanto mais alguém chega e fala assim, Jesus está passando aqui agora. Aí o Senhor podia me curar, né? O Senhor podia. Alguém vem e ministra uma palavra de cura e fala assim, podia ser comigo. Mas você não teve, e você não tem a fé que essa mulher e esse homem têm. Você não teve a ousadia de gritar. Estava conversando com a pastora e falou assim, olha, se eu não negar o Senhor, ele não me negará também. E se eu falar, está passando aqui, eu não vejo ninguém, opa, Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí ele vai te chamar, vem cá, Rodrigo, o que queres que te faça? Eu quero isso. Acontece. Mas o Rodrigo, às vezes, ele pode ser o quê? Aquele da multidão que não falou nada, que só ouviu que ele ia passar, eu só quero ver o que ele pode fazer. Mas ele não teve fé, ele não tem fé que ele pode curar, que ele pode fazer tudo. Então, amados, entendam que quando a gente falar de cura, a gente tem que ter a ousadia e a fé de clamar o nome do Senhor. Às vezes, não tenho nada contra. Olha, vai vir um palestrante aí, lota muita gente querendo cura, muita gente querendo isso. Pode acontecer? Pode. Mas quem é o operador do milagre é o nosso Senhor. Mas Amém. a diferença de você ir lá e você pedir na sua casa, só tem uma. Se lá você for e confiar no homem, não vai acontecer. Agora, se você for lá confiar,
pela palavra que foi falada, da nossa palavra do Senhor, é uma coisa, mas você tem que crer no nosso Senhor. E você da sua casa crê. Quantos aqui já chegou e estou com uma dor de cabeça insuportável, colocou a mão e orou declarando em nome de Jesus para ser curado? Amor, onde que está o Dorflex aí? Que eu estou com a minha cabeça para explodir hoje. Não estou suportando, tá? E qual é essa fé que você tem? Que qualquer coisa que você precisa ser curado, você vai buscar o quê? No que o homem pode dispor para você. Não estou falando que a gente não tem que tomar remédio, mas se numa simples dor de cabeça a gente não tem conhecimento, não tem coragem de buscar o Senhor para acabar com ela, qual fé você vai ter para pedir para um cego enxergar? Como você vai impor a mão em alguém e orar pedindo a Deus para curar ela? Se você não tem fé que Ele possa curar a sua própria dor de cabeça. Terceiro, João 11, a partir do versículo 1. Como esse texto é grande, eu separei alguns versículos aqui para me fazer a leitura. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeças, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disseram-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou lá despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte, e eles, porém, cuidavam de falar do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Vamos para o versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Aí vamos para o versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém. Amados, a terceira coisa que o Senhor me falou quando Ele passa,
Ele ressuscita mortos. Aleluia. Como nós vimos aqui, Jesus ressuscita mortos, certo? Vemos que também, às vezes, as duas irmãs disse a mesma coisa. Se tu estivesses aqui, isto não teria acontecido. Mas sabemos que havia um propósito, que a glória de Deus para que a glória de Deus se manifestasse. E o interessante é que as duas irmãs repetem uma coisa: se o Senhor estivesse aqui, pelo menos ela já sabia que se ele estivesse ali, a morte não chegaria à casa de Lázaro. Amém. Mas elas não conseguiam enxergar o que o Senhor poderia fazer, que era ressuscitar o irmão dela. Amados, o que temos morto na nossa vida? Temos mortos em nossas vidas sonhos, ministérios, chamado, dom de Deus, pessoas que se afastaram do caminho, relacionamento. Às vezes olhamos e não conseguimos ter esperança que pode voltar a ter vida. Ainda há esperança para eles retornarem ao Senhor. Ainda há esperança para o seu relacionamento brotar e dar novos ramos. Sim, ainda há esperança para os ministérios e seus chamados. Sim, Ele está passando por aqui. Aleluia. Amém. Amados, quantos sonhos já está morto há anos? Não é há 4 dias, não. Às vezes temos sonhos que tem há 20 anos mortos já, que já nós nem lembrávamos deles. Estamos lembrando hoje porque o irmão está falando. Um sonho, um estudo, algo que a gente não consegue fazer acontecer. Às vezes nosso relacionamento, a gente olha o nosso casamento e fala: Senhor, não tem mais jeito. Mas lembre-se que o Senhor está passando aqui. Aleluia. É Ele que ressuscita os mortos. Amém. Às vezes, o meu sonho de uma faculdade de Direito já morreu há 10, 15 anos atrás. Mas lembre-se que Ele está passando e Ele ressuscita Amém. os mortos. O sonho de ser juiz, de ser um advogado, o sonho de ser um engenheiro, um sonho de ser pastor, um sonho dos ministérios, louvor, dos dons do Senhor. Quantos sonhos vocês deixaram morrer ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada com o Senhor? Mas, amado, eu estou aqui hoje para falar com a plena convicção e certeza mais absoluta que o Senhor Jesus Cristo está passando. Aleluia. E é Ele que ressuscita tudo. Muitas vezes, amados, a gente olha um relacionamento, não tem como consertar. Já tentei de tudo, já fiz de tudo que possa imaginar. Mas você não chamou para ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes, é igual eu disse, Ele passa todo dia na porta da sua casa. Ele passa todo dia dentro da sua casa. Ele passa todo dia dentro do seu serviço. Onde você está, Ele está passando. Mas o que é mais fácil para mim? Buscar o que é do mundo. Ouvir as pessoas do mundo é muito mais fácil. Resolve-se mais fácil eu separar do que eu buscar que o Senhor ressuscite. É mais fácil eu não estudar e acomodar nesse serviço que eu estou aqui hoje, porque meu sonho então morreu e eu não tenho mais esperança de voltar a estudar e ter aquela profissão. Ou às vezes a idade chegou e já não posso mais participar do ministério de louvor. Testemunha minha esposa. Com uma baixa visão dela, ainda ia para o ministério de adoração de dança. E eu olhava e falava assim: oh, só o Senhor mesmo. Eu olhava, eu passava e falava: Deus, fala para ela que não é para ela estar ali. Só que o Senhor falava para ela: vai, eu não tenho o que você discutir. O Senhor vai. E aonde eu via o Senhor operar milagre na vida dela. Exato. Glória a Deus. Então, amados, é mais fácil a gente ouvir o mundo do que buscar ao Senhor para ressuscitar aquilo que está morto. Aquilo que os homens, igual todos ali, já está fedendo, não precisam mais. E ele fala: não, é Jesus que está ali passando ali. É Jesus que foi lá para ressuscitar. Então, amados, tudo aquilo que você estiver, que já morreu, que você só sabe, lembrou hoje, porque tem uma plaquinha lá escrita, meus sonhos. Quando o Senhor Jesus Cristo estiver passando na sua porta, amados, chama Ele.
Ele pode ressuscitar. Ele pode trazer a vida e fazer tudo acontecer diante daquilo que está morto. Amém. Amados, a quarta parte. Eu estava em segunda, eu coloquei ela por último, porque ela é mais. Ela fala mais com a gente. Mateus 9, 1 a 16. Mateus 9, 1 a 6. Perdão. De 1 a 6. De 1 a 6. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tende bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. Amados, é sobre Jesus perdoa. Quando vemos em Mateus, ele perdoa o pecado daquele paralítico. Cura e pede para que o paralítico pegar a sua cama e vá. Quantas vezes, amado, a gente tem deixado o nosso erro, o nosso pecado sobressair sobre a nossa vida, nos condenar, nos aprisionar. Aí a gente volta lá para aquela prisão que nós falamos no começo. Porque nós não temos coragem, amados, de chegar e apresentar o nosso pecado diante do Senhor. Jesus, ele passa na sua porta todo dia. Amém. E o que você faz? Você chega e fala: Senhor, me perdoa, porque eu pequei. Muitas vezes é muito fácil a gente falar sobre perdoar. É muito fácil, a gente pode ir ali pesquisar na Bíblia e vir aqui falar 5 horas sobre perdoar. Mas existe uma diferença entre falar, estudar e perdoar. É uma diferença com um nomezinho muito grande: Jesus Cristo. Amém. Porque se nós não temos Ele, nós não conseguimos perdoar. E muitas vezes nós deixamos de viver uma vida plena por falta de quê? De perdão, porque nós temos coragem de apresentar o nosso erro ao Senhor. Muitas vezes nós temos vergonha, medo. Mas, além de perdoar, curou o paralítico ainda. Além de ter sido perdoado, ainda recebeu um milagre ainda do Senhor. Amados, como temos perdoado os nossos ofensores? Esse aqui ainda é mais complicado. Nossos inimigos, aquele que nos ferem com algo, com coisas, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, aqueles que nos traiu em todas as áreas, confiança, relacionamento, amizade, todas as áreas. Como nós temos perdoado essas pessoas? Como nós temos buscado diante do Senhor o conserto com Ele? Porque é muito fácil a gente estudar e falar, mas é muito difícil a gente perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que me machucou. Eu posso olhar ali para o irmão Rodrigo, ele me fez algo, e se ele falar assim: ele está perdoado. Mas será realmente que eu liberei perdão na vida do irmão? E compartilhar algo que aconteceu comigo aqui esse final de semana, para vocês entenderem o que Deus falou comigo sobre perdão. Eu passei esse feriado na casa da minha mãe, eu viajei com a minha família, e na terça-feira eu já tinha falado com minha esposa que eu não queria mais ir. Já tinha programado há mais de mês, e eu falei: amor, não vamos mais não.
E ela que foi? Eu falei, não quero. Expliquei meus motivos, mas aí, de madrugada, eu orando, o Senhor falou, não, vai. Porque tem algo que faz tempo que você está tentando e você ainda não consegue, você tem que romper. É perdoar os seus pais. Eu falei, Senhor, eu vou por obediência, não porque eu quero ir. Não é fácil. E aí eu fui. Aí cheguei, aí minha esposa, que hora que você vai lá conversar com seu pai? Eu falei, vou sexta de manhã. Aí fui sexta. Cheguei lá e quando me converti 2 anos, o Senhor me mandou pedir perdão. E eu questionei o Senhor, como que eu vou pedir perdão para quem me ofendeu? Para quem me machucou? E ele falou, não, você não está pedindo perdão pelos erros dele, você está pedindo perdão pelos seus. Eu falei, obrigado. Obedeci de novo, fui lá e fiz. E essa vez, agora, esse feriado agora que passou, foi o quê? De eu liberar perdão sobre a vida dos meus pais. Amém. E amado, eu parecia que eu estava dirigindo um carro, mas parecia que tinha um avião, uma carreta pendurada nos meus ombros. E aí, enquanto eu não cheguei, conversei com meu pai, eu te perdoo por isso, por isso. Não delonguei, não quis expor todas as situações, mas usei algumas referências para entender de como eu me senti décadas. Não é 2, 3 anos não, décadas. Carregando um peso, simplesmente por falta de perdão. O perdão verdadeiro, genuíno. Porque eu sempre falava com minha esposa, não, eu já perdoei meu pai e minha mãe. Mas nada. De vez em quando você está ali sozinho, aí você lembrava, você começava a reviver aquilo que você tinha passado, e aí você chora, e aí você entende que você não liberou o perdão verdadeiro para o seu pai e para a sua mãe. E o Senhor tinha me ensinado, olha, vai lá e perdoa, libera o perdão. E amados, então eu estou falando aquilo que fala que a dipirona é boa, mas é aquele que tomou a dipirona está falando aqui, que sabe que não é fácil. Liberei perdão sobre meu pai e a minha mãe, e assim, a viagem voltou, acabou, não tem mais esse peso. Amém. Hoje eu falo com meu pai que é um homem muito tranquilo, uma paz no meu coração tranquila, porque eu decidi. Para mim não me importa se eles me peçam perdão ou não. O que o Senhor mandou fazer é eu liberar perdão sobre a vida deles. Amém. Não é assim, vai lá e fala para o seu pai, para sua mãe que tem que pedir perdão. Não, ele não mandou fazer isso. Ele só falou, vai lá e libera o perdão, pronto, é isso que eu quero que você faça. E amados, voltando aqui, é muito fácil nós falarmos que Jesus nos ensina sobre perdoar, se não foi Ele que recebeu aquilo que te machucou, se não foi Ele que passou pela traição, se não foi Ele que passou pelas acusações. É muito fácil a gente falar assim, Jesus fala pra gente falar, mas Ele não teve mulher, então é muito fácil a gente falar isso. Eu falo porque eu já pensei, mas cara, Jesus fala pra gente fazer isso, mas Ele não passou. E aí eu convido os amados a abrir Lucas 23, a partir do versículo 35. Amém. 23, Lucas 23, a partir do versículo 35. Para nós entendermos, amados, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros, salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romana e hebraica, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque percebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E aí foi só isso aqui, bem curtinho, bem resumido, né, João? Se a gente for falar o sofrimento dele durante
toda a caminhada é muito maior que isso. Mas para que vocês entendam que eu já tive essa dúvida, porque Jesus ensina algo que ele não passou. Ele passou por tudo isso aqui, amados. Ele passou por tudo isso aqui que a gente acabou de falar e muito mais. Mas se você ler o versículo 34, que antecede o 35, que ele passou por tudo isso, ele falou algo que nos mostra quem ele é na nossa vida, o perdoador. Versículo 34 fala bem assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus já tinha perdoado ele antes mesmo de eles fazerem tudo isso. Então, a gente declara que somos pequeno Cristo, mas nós não somos capazes de perdoar. Nós declaramos que somos seguidores de Jesus, mas nós não seguimos os exemplos que Jesus nos ensina aqui na Bíblia. É mais fácil. Rodrigo fez isso aqui para mim, ele fica lá no canto dele, fica no meu, não preciso perdoar o irmão. Ele não fala comigo, eu não falo com ele, está tudo bem. Vamos seguir na nossa vida. Mas lembre-se que você vai prestar conta de todos os seus atos. E não vai adiantar. Eu não sabia que eu tinha que perdoar o meu irmão Rodrigo. Eu não sabia que eu tinha que amar o meu irmão Rodrigo. Como eu tive que liberar perdão na vida dos meus pais. Eu creio que é alguém que a gente tem que liberar perdão sempre. Porque todo dia alguém acaba nos ofendendo. Às vezes a minha mulher me dá uma resposta e eu fico ofendido. E aí eu chego lá, dou um abraço, eu te amo. Às vezes eu faço para ela, ela chega, olha, eu vi, me perdoa que eu errei, que eu falei com você hoje. Amém. Eu tenho certeza, sempre há alguém para a gente perdoar. E quem você não tem perdoado? Se você se acha melhor que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que perdoou até aqueles que ainda iam fazer mal a Ele, aqueles que iam ofender, cuspir, machucar, bater, humilhar. E aí você achando que o que o irmão ou alguém fez para você é o fim do mundo, que não merece perdão. Mas lembre-se que nós não somos merecedores de nada, mas a graça do Senhor nos alcançou. Aleluia. Então, para que nós possamos declarar que nós somos cristãos, nós temos que liberar perdão na vida dos amados. Amém, Senhor. E amados, o que eu quero trazer para os amados com essa mensagem, que o Senhor Jesus Cristo ele está passando por aqui. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que cura, liberta, ressuscita e perdoa. Amém. Amados, falando de Jesus Cristo, um dia passou Jesus Cristo na rua de onde eu morava, lá no 1º de março. Coisa mais linda. Uma família de 4 assembleanos. Aleluia. Tudo vestidinho de terno, vestido, coisa mais linda. 5 da tarde, um sol daquele que nós gostamos aqui em Cuiabá. E eles passou, eu olhei assim, indo feliz, indo para a igreja, domingo. E aí eu questionei, falei, Senhor, o que esse povo aí, ó, encontrou lá, porque eu sabia onde eles iam, e era meio longinho, hein? A caminhada ia dar uns 20 minutos no sol. Eu falei assim, o que eles encontrou lá? Olhei, estava um instante, vi a Bíblia, cheguei lá e comecei a ler. Jeremias 29:13, eu nunca mais esqueci esse versículo da minha vida. Isso aí, aquela família não sabe, mas eles foram Jesus na minha vida, passando na porta da minha casa. Amém. E aí eu abri Jeremias 29:13, que eu tinha perguntado, o que foi que eles encontrou, e o Senhor respondeu muito claramente: quando me buscar de todo o teu coração, ali me encontrarás. Aleluia. Amados, levantei, fui embora. Amor, vamos para a igreja? Amor, vamos domingo que vem. Ó, eu estou indo. Igual o Mateus, que nós estávamos conversando. Siga-me. Aí Jesus passou, falou, Elivando, me chamou pelo meu nome. Eu, o que tem lá, Senhor? E ele me respondeu, quando você, Elivando, me buscar de todo o seu coração, ali me encontrarás. E eu nunca mais saí da igreja. Amém. Porque eu Aleluia. resolvi ouvir
a voz do Senhor quando Ele passou na porta da minha casa. E essa família, ela não sabe que elas foram Cristo na minha vida. Essa família assembleana, ela não sabe que eles foram Jesus passando na minha vida ali. Amém. Na porta da minha casa. E eu, tinha feito tudo que gostava, mas um vazio existia em mim. Mas quando eu vi... Não era cristão, né? Não era cristão. Por mais que a minha família toda ela era cristã, mas eu não fui criado dentro de uma igreja. Meu avô era pastor, já faleceu, mas eu não fui criado dentro de uma igreja. Porém, eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, amados, antes de me converter. E aí, quando eu li a Bíblia, eu falei assim, o Senhor responde ali. Peguei e abri Jeremias 29:13. Pronto, ficou isso aí, nunca mais esqueci da minha vida. Amém. Porque eu resolvi buscar Ele de todo o meu coração. E eu o encontrei. Amém. Por isso que eu posso te dar a certeza. O Senhor Jesus Cristo passa na porta da sua casa todos os dias. Basta simplesmente você ter a coragem e a fé daquela mulher. Simplesmente você ter a coragem e a ousadia daquele homem cego de Jericó e gritar: ei, Senhor, filho de Davi, me socorre, me ajuda. E aí ele vai chegar: o que queres que te faça, Rodrigo? Quero ver. Que veja. Amém. Tudo que vocês pediram ao Senhor, Ele poderá fazer. Então, amados, gostaria de convidar o louvor. Então, amados, a mensagem que eu queria trazer para vocês é sobre isso. Que Jesus, Ele está aqui ontem, estava aqui ontem, está aqui hoje, estará amanhã conosco. Mas quando nós vamos decidir clamar a Ele, buscar a Ele de todo o nosso coração, para que Ele possa nos curar, nos libertar, nos ressuscitar os nossos sonhos. Quando nós vamos chamar Ele para ser o responsável por tudo da nossa vida. Quando nós vamos declarar que Ele é o nosso Senhor e não há nada além disso. Não há nada mais no mundo importante do que simplesmente a presença dEle. Do que simplesmente nós termos Ele na nossa vida. Amém. Curva suas cabeças. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, porque o Senhor és maravilhoso. E sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está passando aqui agora. E eu clamo ao Senhor, me cura, me liberta, restaura, me perdoa, me ensina a perdoar também, Pai. Pai, aquele que estava morto em mim, o Senhor ressuscite, o Senhor traga a vida de novo nos meus sonhos, naquilo que o inimigo declarou morte, que o Senhor declare vida, Pai, hoje. Que o Senhor faça as maravilhas que o Senhor tem, as Tuas promessas para nós, se confiarmos no Senhor e buscarmos ao Senhor, Pai. O Senhor, nosso Deus, atenderá, ouvirá as nossas petições, clamado pelo nome do Senhor Jesus. Oh, Pai. Eu sei que existem sonhos enterrados aqui. Eu sei, Pai, que existe cura a ser curada, enfermidade a ser curada. Eu sei que existem prisões a ser quebradas. Pai, eu peço ao Senhor que eles entendam que é o Senhor que pode operar todo este milagre. Oh, Senhor, passa na nossa casa todos os dias para que possamos buscar ao Senhor. E para que o Senhor possa transformar a nossa vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo